Dia a todos, canal Falando Sempre a Verdade, Francisco Fernandes. Resolvi fazer mais um vídeo para todos os meus assinantes, aqueles que vão ouvir, que vão assinar o meu canal. E eu peço vocês aí que são assinantes, manda para os seus amigos, peça eles para assinarem o meu canal e dá o joinha lá, né? E clicar no sininho para que minhas mensagens sempre esteja chegando aí até vocês. Eu gosto de fazer algumas reflexões. Eu acompanhei aí essa semana o desenrolar aí desde o dia 26, quando o ex-ministro José Dirceu saiu da cadeia, condenado a 30 anos, e isso a gente está vendo aí, a mídia falar, as redes sociais falar, e nós temos que abrir o nosso olho. Primeiro o seguinte, o que é que os nossos senadores estão fazendo? Qual o papel da Câmara? Qual o papel da Câmara Federal nesse país? Qual o papel dos senadores nesse país? Qual o papel do Exército neste país? Qual? Nós estamos vendo o Brasil indo para a bancarrota, certo? Brasil indo para o buraco. Certo é que, analisando friamente o outro lado da história, o outro lado que não venha o caso, nós não podemos cruzar os braços. Analisando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que ela não, mesmo que os homens não queiram, mesmo que eles não crerem, ela é a verdade. Nós não vamos esperar coisas boas mais nesta terra. Não vamos esperar. Jesus vai voltar, vai julgar essa terra. E todos esses homens aí, esses super-homens, esses homens que estão acima da lei, certo? Eles vão parar no tribunal de Deus. Eles acham que não. Mas segundo a Bíblia, sim. Eles vão parar de frente ao tribunal de Deus. Certo? Eles pensam que vai morrer. E morrer acabou. Morrer vai virar terra. Não é assim. O homem tem um espírito e tem uma alma que há de dar conta dos seus feitos aqui na terra. Então é isso que nós vamos esperar, porque aqui na terra eu não sei se tem muita esperança, mas porém, enquanto nós não nos tornarmos seres espirituais, enquanto esse tempo não chegar, nós não vamos cruzar os braços e ver o Brasil aí se acabando, ver o Brasil aí indo para o buraco, e nós ficar de boca calada. Não vamos poder ficar de boca calada, certo? Olha o que a segunda turma do judiciário, olha o que eles fizeram. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal também mandou soltar o ex-ministro José Dirceu, que já foi condenado em segunda instância na Lava Jato. E nessa última sessão, antes do recesso do Judiciário, os ministros ainda tomaram outras decisões favoráveis a investigados na operação. Foi uma decisão atrás da outra. No começo da manhã, a segunda turma anulou provas da Operação Custo Brasil, que investigou suspeitas de corrupção no Ministério do Planejamento na época em que Paulo Bernardo, marido da senadora Gleice Hoffmann, do PT, era o ministro.
A Polícia Federal fez buscas no apartamento funcional da senadora. O objetivo era encontrar provas relacionadas a Paulo Bernardo, que também vivia no apartamento. Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski consideraram que a ordem não poderia ter partido de um juiz de primeira instância. O único voto contrário foi do ministro Edson Fachin, que afirmou que apartamento não tem foro privilegiado. O quinto integrante da turma, ministro Celso de Mello, estava ausente da sessão e não participou do julgamento. Depois, os ministros analisaram 2 pedidos de liberdade em sequência, de João Cláudio Genu, ex-tesoureiro do Partido Progressista, e do ex-ministro José Dirceu. Nos 2 casos, a decisão foi idêntica, para que eles fossem soltos. João Cláudio Genu estava preso desde maio, quando foi condenado em segunda instância a 9 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva e associação criminosa. José Dirceu, desde o início desse mês, condenado a 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os 2 foram presos porque não havia mais possibilidade de recursos à segunda instância, mas entraram com reclamação no Supremo, questionando as ordens de prisão, mesmo depois de o Supremo Tribunal Federal ter autorizado em 2016 a execução da pena nessa situação. O primeiro a votar foi Dias Toffoli. O ministro rejeitou o pedido inicial da defesa que questionava a prisão em segunda instância, mas concedeu um habeas corpus de ofício, que é quando o juiz concede uma decisão ao acusado que não estava no pedido original da defesa. Toffoli entendeu que a execução da pena deveria ser suspensa porque há plausibilidade nos recursos contra a condenação apresentados aos tribunais superiores. O ministro votou desta forma, tanto no caso de Genu, quanto no de Dirceu. Da plausibilidade dos recursos interpostos, quanto à dosimetria da pena, eu concedo ordem de habeas corpus de ofício para, excepcionalmente, suspender a execução provisória da pena imposta ao reclamante, até que nos moldes da compreensão que firmei no HC 152 e 752, o Superior Tribunal de Justiça decida sobre o recurso. O ministro Edson Fachin pediu vista. Ele entendeu que a discussão estava indo contra a decisão do Supremo que autoriza a execução da pena após condenação em segunda instância e que precisava de mais tempo para analisar os casos. As defesas foram à tribuna pedir que fosse concedida a liberdade a seus clientes, alegando que, com o início do recesso, a falta de uma decisão os prejudicaria. Apesar do pedido de vista de Fachin, que paralisaria o julgamento e manteria presos Genu e José Dirceu, Dias Toffoli atendeu ao pedido feito na tribuna e determinou que eles ficassem livres até a devolução do caso por Fachin para a conclusão do julgamento. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski concordaram com Toffoli, mas Edson Fachin pediu a palavra para pontuar que a corte já havia decidido a favor da execução da pena após segunda instância e que, portanto, não caberia esta decisão de soltar. Entendo não caber o deferimento da cautelar porque, antes de tudo, entendo inexistir a alegada violação, porquanto o ato reclamado limitou-se a estabelecer com amparo e entendimento massivo dessa Corte a determinação de início de cumprimento provisório da pena imposta ao reclamante, quando já não mais pendiam recursos dotados de efeito suspensivo. Toffoli reagiu. Então, Vossa Excelência está colocando no meu voto palavras que não existem. Eu jamais fundamentei, contrariamente à execução imediata da pena pelo Tribunal Regional Federal. O que eu aceitei é que, diante da plausibilidade jurídica dos recursos excepcionais, eu entendo necessária a concessão do habeas corpus de ofício. Fachin respondeu. Mas nós 2 estamos entendendo o que nós estamos falando. O argumento de que havia plausibilidade nos recursos às instâncias superiores foi o mesmo utilizado pela defesa do ex-presidente Lula ao pedir liberdade ao STF. Ele queria que o Supremo suspendesse os efeitos da condenação dele, ou seja, prisão e inelegibilidade, porque o TRF estava demorando para encaminhar os recursos aos tribunais superiores. Na sexta-feira da semana passada, o TRF-4 decidiu remeter ao STJ, mas negou ao Supremo. Por conta disso, o relator da Lava Jato, Luiz Edson Fachin, arquivou o processo por considerá-lo prejudicado. Ontem, a defesa de Lula recorreu contra a decisão de Fachin. O ministro decidiu então remeter o pedido para o plenário do STF. Fachin considerou que só os 11 ministros podem analisar requisito. É isso aí. Vocês estão vendo aí? Vocês viram aí? Esta é a situação do nosso Brasil. Esta é a situação do nosso Brasil, certo? Essa, entendeu? Essa coisa errada toda que ninguém
que só eles mesmos lá entendem. É igual Fachin diz, você e eu sabemos no que estamos falando. Só eles, só eles. Essa é a situação do nosso país. Então, gente, como não votar e como não eleger Jair Bolsonaro no primeiro turno? Hein? Como não eleger Jair Bolsonaro no primeiro turno? Aí diz que Jair Bolsonaro tem 35% dos homens e só 15% das mulheres eleitores, né? Tem 35% dos eleitores homens e tem 15% das eleitoras mulheres. Eu quero falar para as mulheres que estão me ouvindo. Seus filhos, seus netos, se eles pegar uma justiça como estão aí, se eles pegar um Brasil como estão aí, eles vão ser escravo do comunismo. Eles vão ser escravo do comunismo. Então, vamos pedir a Deus e vamos eleger Jair Bolsonaro no primeiro turno. Isto é, se essas urnas não blefar, se essas urnas não for, faz de conta. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Toca esse vídeo para frente, vamos ver se nós alcançamos a maior quantidade de pessoas e assina no meu canal, por favor, e vamos juntos analisar a situação em cada dia do nosso Brasil.